Essas são as profissões que nunca vai te deixar pobre. E aonde você chegar, em qualquer lugar do mundo, você vai conseguir emprego. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Peterson Bruno e eu larguei a contabilidade no Brasil para trabalhar de soldador aqui na Europa. Pensa aqui comigo, hoje em dia quando a gente fala sobre profissões ou quando a gente pede para alguma criança citar o que ela quer ser quando crescer, logo ela fala bombeiro, advogado e etc. Só que existem profissões que dificilmente você conseguiria emprego em outros lugares. Eu tenho um princípio que é o princípio da antipobreza. Inclusive, eu quero um dia fazer um livro com esse título. Esse princípio consiste em obter conhecimento em uma ou mais profissões que com mais facilidade você conseguiria emprego em outro país ou em outro lugar. Nesse princípio, mesmo perdendo todo o seu patrimônio, você ainda teria conhecimento para garantir o mínimo subsistencial para a sua família, assegurando o bem-estar deles. É claro que se o cara tiver um patrimônio milionário ou bilionário sem dívidas, ele não vai precisar seguir esse conceito. Agora, se é um cara de classe baixa, classe média, empreendedor de pequeno ou médio negócio, pode ser que isso sirva como molde. É notória a presença de crises em países, inclusive da América Latina, que faz com que os seus residentes emigram em massa para outros países. E eu não descarto a possibilidade disso acontecer no Brasil. Mas Bruno, você sempre fala que quer voltar. Sim, galera, tenho saudades, tenho grandes planos, mas sempre estou pensando lá na frente. E se for preciso eu regressar para a Europa, mesmo depois de ter voltado para o Brasil, por que não? E existem profissões que podem te oferecer oportunidade de emprego com muita facilidade. E existem aquelas que as pessoas vão ter uma certa dificuldade para se ingressar no mercado de trabalho. E existe aquelas que as pessoas não vão encontrar de maneira nenhuma. Um exemplo disso, contador. Um contador no Brasil encontrará muitas dificuldades de adaptar sua profissão em outro país. Por mais que a estrutura contábil tenha um padrão mundial, por exemplo, a DRE, as leis, as alíquotas de impostos seriam completamente diferentes. O cenário mais otimista que encontro para essa análise seria a pessoa ingressar como auxiliar e ir subindo de cargo dentro da empresa. De todo modo, uma especialização, uma pós-graduação, um MBA seria adequado para esse tipo de situação. Ou, pensando no cenário onde a pessoa fechasse as portas da sua empresa, ou se o setor ficasse saturado, de que essa pessoa trabalharia? Quantas pessoas todo semestre se formam em ciências contábeis no Brasil? Quantas faculdades, universidades, seja ela privada ou pública, tem espalhada pelo Brasil? E quantos cursos ativos de graduação de ciências contábeis tem hoje no Brasil? Da mesma forma, é o direito e outras profissões. Um dia, um policial militar me chamou no direct no Instagram, perguntando quais seriam as dificuldades que ele teria de imigrar para Portugal ou para outro país, como por exemplo a Espanha. Perguntei para ele qual era a sua profissão e ele falou que antes de ser policial militar, ele trabalhava de auxiliar de qualquer coisa. Pois bem, essa é uma profissão boa, policial militar. Hoje em dia, quem não quer um cargo público? Mas, pensando no princípio da antipobreza, essa não seria uma profissão adequada. Mas, Bruno, quer dizer que as pessoas não podem mais escolher essa profissão? As pessoas não podem ser mais advogado, contador, um policial militar? Sim, só que em paralelo, por que não aprender coisas novas? Ou mesmo antes disso, por que não ingressar em outras carreiras para depois ser um contador, um advogado ou um policial militar? Sendo assim, em momentos de crise na vida dessa pessoa, ela teria outra profissão. Se tratando ainda de ensino superior, claro que existem profissões que têm espaço em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, um médico, um dentista, um psicólogo e assim por diante. Quanto à remuneração, aí eu já não sei. Vale ressaltar que, embora sejam profissões que pode se encontrar em qualquer lugar do mundo, não quer dizer que o profissional vai chegar trabalhando já de cara. Pode ser que a pessoa precise fazer uma validação no país, uma prova, uma reciclagem ou algo do tipo. Agora chegou a parte que eu estava ansioso para falar para vocês.
Existem profissões ainda de nível técnico que a pessoa pode se sobressair em qualquer lugar do mundo. E o melhor, com bastante facilidade. Por exemplo, pedreiro, pintor, eletricista, motorista de pesado, metalúrgico a nível geral, seja ele soldador, serralheiro, caldeireiro, tubista, enfim, são profissões que o mundo necessita. E cada vez mais está tendo menos profissional. E quanto mais escasso fica a mão de obra, mais caro fica. É claro que esses profissionais não vão ganhar rios de dinheiro, como por exemplo o médico. Mas te garanto uma coisa, esse profissional vai ganhar mais do que a média das pessoas. Ou se vai. Hoje em dia a galera não quer trabalhar mais com isso. Pergunta para um jovem de 17, 18 anos o que ele quer fazer da vida. Certamente ele nem sabe o que faz dentro de uma caldeiraria. E ainda pensando naquele cenário onde o país ou a empresa passa por um momento de crise. O cara tem uma empresa de médio porte e infelizmente vai ter que fechar as portas. E aí? Como ele vai garantir o sustento da família dele? Opa, mas antes dele ser empreendedor, ele era um profissional. Ele era um pedreiro, por exemplo. Agora vai olhar quanto está a diária de um pedreiro hoje no Brasil. Então ele poderia migrar facilmente para a profissão de pedreiro por um determinado período de tempo. Por exemplo, 6 meses, 12 meses, até ele conseguir reerguer, pensar como criar ou como levantar a empresa dele novamente. Fazendo isso, ele poderia garantir a parcela do carro, a escola do filho, a compra do mês, enfim, esse seria o princípio da antipobreza. Essas profissões que eu falei para vocês agora, a nível técnico, a nível superior também, médico, psicólogo, essas coisas, só que isso aí já seria um pouco mais difícil. E é claro que também o acesso é mais limitado para as pessoas de baixo clero. E ainda pensando a nível técnico, como por exemplo, soldador, caldeireiro, tubista, serralheiro, pintor, pensa comigo, qual a probabilidade dessas profissões acabar no futuro? São serviços artesanais. Eu não consigo imaginar de forma alguma robôs, por exemplo, um robô com IA tomando de conta do trabalho de um soldador. Não consigo. São coisas que você precisa analisar, encaixar um tubo, por exemplo, moldar ele na parede, ter um desvio ali, você precisa fazer 1 grau 45, isso e aquilo, isso se tratando de tubista, de tubagem e de solda. Então eu não consigo imaginar um robô. Pode ser que aconteça sim, mas em um futuro muito distante. Então para mim, essas profissões seria a profissão da antipobreza. E uma profissão, é claro, que dificilmente iria acabar em qualquer lugar do mundo. Onde você chegar, você encontrará emprego. Solução. Alguns especialistas já vêm batendo nessa tecla há bastante tempo. Escola a nível técnico. Hoje em dia existem várias escolas a nível técnico espalhadas pelo Brasil, mas carece de mais. Ainda é insuficiente. Existe a iniciativa do setor privado, como por exemplo o Senai, mas também eu sinto que falta a iniciativa do governo. Para já, o que poderia ser feito seria a iniciativa dos pais em incentivar os filhos para esse ensino. Se não tiver uma escola a nível técnico perto da sua casa, meu filho estuda somente no turno matutino. Procure então inserir ele no mercado de trabalho no turno vespertino, por exemplo. Mecânico, ele pode no futuro virar um mecânico. O supermercado está precisando de um auxiliar de açougueiro. Ele pode sim virar um açougueiro no futuro. Cara, são profissões que ganham muito bem e você encontra facilmente auxiliar para essas áreas. Galera, espero que vocês tenham gostado e se esse conteúdo te agregou de alguma forma, já deixa o joinha, se inscreva no canal e ative as notificações. Sucesso e até o próximo vídeo.